Então, o nosso evangelho de hoje, aos poucos os outros amigos vão entrando, já são 8h05, então nós vamos acompanhar o Nestor, que vai fazer a leitura como nossa prece inicial. Ok, pode começar, Luz? Pode. Então, boa noite a todos, né? Gratidão pela oportunidade. Vamos procurar relaxar, deixar toda a correria do dia, né? Que todos nós, de uma certa maneira, passamos, para tentar entrar em sintonia com o divino. É um texto que eu recebi, eu achei ele muito bonito e gostaria de compartilhar com vocês. Caríssimos irmãos, a paz de Jesus esteja com todos nós. São inumeráveis as bênçãos que o Criador derrama sobre cada um de nós, seus filhos queridos. Não há um instante sequer que a graça de Deus não nos atinja. Dia ou noite, acordados ou dormindo, Deus pousa suas mãos sobre nossas cabeças para nos abençoar. Ele, Pai amoroso, que jamais para de trabalhar, nos concede essas bênçãos de forma eterna. Desde nossa criação, caminha lado ao lado de suas criaturas, lhes fornecendo tudo o que cada um precisa. Com Deus, não existem desperdícios, e Ele ouve os suplícios dos necessitados sempre. A Ele devemos dar toda a glória e toda a gratidão por tudo que recebemos, mesmo quando não somos ainda merecedores. Sua misericórdia atua em nossas vidas de forma ilimitada. Sejamos sempre gratos a Ele, todos os instantes de nossa vida, ouvindo assim as suas palavras do Divino Nazareno, que devemos em tudo darmos graças. Como diz no Salmo, Deus conhece a profundeza de nossos corações e sabe de todos os nossos pensamentos antes que nós o manifestemos. Glorificamos assim com nossas atitudes esse Deus de amor. Honrá-lo sempre, nosso caminho, através de atitudes de amor. E não temos direito de nos sentirmos só, pois o Pai querido jamais nos desampara. Assim foi, é e sempre será. E disto ninguém duvida, pois ele sempre honra suas palavras, porque ele é soberanamente justo e bom. Não existem trevas quando conseguimos enxergar a luminosidade da bondade de Deus presente em nossas vidas. Repito, honramos ao Deus de toda glória, cuja existência é infinita no amor, sua fonte maior e base da sua existência. Tenhamos todos um bom trabalho e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, amigo, as palavras já nos preparando para o assunto que a Beth vai conversar com a gente. É um tema que toca a todos, né? E o Evangelho é o nosso roteiro para que a gente consiga aproveitar melhor essa lição que nós estamos vivendo. E o tema que ela vai abordar é fundamental na nossa vida humana, né? Mas antes de você começar, quem é que está com o nome de desconhecida e que agora a gente não tem mais só a cortina? Quem é você? Abre o seu microfone. Consegue abrir o microfone? Boa noite a todos. Sou a Edna. É que eu estava... É a primeira vez que eu entro nesse Google Meet. Ah, tá. Então, seja bem-vinda. Você recebeu o convite de alguém? Na verdade, do grupo mesmo, né? Ah, tá bom. E quando eu estava participando, estava no outro. Ah, tudo bem, então. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá, você desliga o microfone agora, por favor. Pronto, Beth. A bola é com você. Boa noite a todos. Bom ver vocês. Alguns eu não conheço pessoalmente, o Nestor Atlético,
Otávio eu conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia a gente vai se encontrar, né? Então, esse tema, estresse, bem ou mal sofrer. Então, hoje é um momento grave, é um momento de crise. Esse isolamento trouxe mudança nas nossas rotinas. Alguns estão todos juntos na mesma casa, trabalhando, estudando nessa hiperconvivência, outros estão sozinhos, outros estão trabalhando em home office. Então, são situações novas nas nossas existências. Isso tudo traz uma sobrecarga emocional. Então, há dias ou momentos de mesmo dia em que a gente se sente apático, ou a gente se sente com tédio. Aí, depois, umas horas, ou uns dias depois, a gente tem vontade de chorar, ou a gente fica com ansiedade, com medo, irritado, sem paciência, qualquer coisinha incomoda. Tem dia que a gente acorda tão cansado, a gente fala assim, meu Deus, acho que eu peguei o Covid-19, dói o meu corpo inteiro. Então, a gente está oscilando nesse 8 e 80, na apatia ou na agressividade, às vezes dentro do mesmo dia. Então, é um emaranhado emocional, as nossas emoções estão turbulentas. Tudo isso são fatores de estresse que podem nos adoecer. Estresse é do inglês, estresse, que significa pressão, tensão, insistência. E estresse significa duas coisas: ou agente agressor, né, aquilo que está nos incomodando, e a nossa resposta a esse agente agressor. E a neurociências, a psicologia explica que toda situação nova é um agente de estresse. Pode ser uma situação esperada ou uma situação inesperada, e traz consequência positiva ou negativa. Aí vocês vão falar assim, mas o estresse vai trazer uma consequência positiva? Como? Sim, quando essas situações novas, essas informações, não vêm numa quantidade exagerada, há um número adequado de situação nova naquele momento. Se não traz grandes surpresas, grandes incertezas, as consequências serão positivas. A gente vai se adaptar e crescer. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, é cansativo, não é? A gente planeja, a gente se cansa, mas não é gostoso? Ou então, preparar uma festa de casamento, uma festa de formatura, é tudo, né, uma situação nova. Ou então, quando a gente vai fazer a apresentação de um trabalho, a gente vai fazer uma palestra, ou um trabalho de escola, apresentar um TCC, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, a gente fica assim, tenso. Então, é situação de estresse. O atleta, quando ele vai participar de campeonatos, nossa, ele treina, situação de estresse. Quando as pessoas estudam para uma prova, são situações de estresse, mas tudo isso leva ao crescimento. Mas, quando a frequência dessas situações novas for muito grande, né, acontece todo o tempo, a intensidade delas, a duração delas forem muito grandes, forem inesperadas, algo que foge do nosso controle, que a gente não consegue resolver totalmente, ou às vezes consegue resolver apenas parcialmente, aquele fica na nossa cabeça, isso pode trazer consequências negativas. E aí traz também um adoecimento, por exemplo, brigas constantes no lar, uma família muito desestruturada o tempo todo, ou no ambiente de trabalho muito conturbado, todos os dias, ou a gente vai fazer uma reforma na nossa casa e o dinheiro acaba, e dá problemas, e aquela canseira, algumas coisas não dão certo, é estressante demais. Ou problemas financeiros que são prolongados por muito tempo de desemprego, chegam as contas, a gente não sabe como pagar,
doenças graves. Então, isso são situações de estresse que trazem consequências negativas, que nos fazem adoecer. Então, resumindo, tem o estresse positivo, que traz consequência positiva, e é chamado, assim, nas ciências de eustresse. Eu é um prefixo grego que significa bom. Então, é o estresse bom. É o estresse que vem na dose certa, que nos tira da zona de conforto e nos leva à zona de crescimento. A gente tira a carta do carro. A gente, né? Por enquanto, na zona de conforto, eu chamo o Uber, pego carona, mas aí eu começo a dirigir, né? As primeiras vezes que eu saio com o carro, nossa, dá um medo, mas a gente cresce, a gente saiu da zona de conforto e foi para a zona de crescimento. Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo alemão conhecidíssimo do século XIX, ele disse uma frase que é super conhecida: o que não me mata me fortalece. Vocês já ouviram, né? O que não me mata me fortalece. Então, por exemplo, a gente vai numa academia de ginástica, a gente se estressa, a gente malha, a gente se cansa, sua, sai assim, exaurido, mas a gente deu uma sobrecarga nos nossos músculos, eles ficaram mais fortes. Ou a vacina, tomara que logo venha a vacina do Covid, né? Esperança e fé. Então, a gente toma a vacina, são vírus atenuados, nosso corpo entra em guerra, nosso corpo produz anticorpos para combater esses vírus atenuados. E aí o nosso sistema imunológico se fortalece, pelo menos para aquele vírus. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, bem e mal sofrerem. Então, o Espírito Lacordaire, ele fala assim: não aspireis a um repouso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Quer dizer, se a gente quer esse repouso, a gente fica nessa zona de conforto. A gente não cresce, não vem esse estresse bom que nos leva adiante, essa situação nova que nos ensina, nos torna mais habilidosos. Então, esse é o estresse positivo, mas o estresse negativo, que traz consequências negativas, é chamado de distresse. Dis significa mal, é também do grego, dis, mal, alguma coisa que traz prejuízo. Então, é aquele excesso de situação nova, aquele excesso de informação em que a gente se sente sufocado, a gente não dá conta, muita preocupação, muitos compromissos que estouram a nossa agenda, a gente vai adoecer no físico, no emocional, no social. Adoecimento social significa as nossas relações ficam difíceis, ficam conturbadas na família, entre os amigos, no trabalho. Agora, olha que coisa mais interessante. A mesma situação, o mesmo agente agressor. Vamos chutar aí um exemplo, falar em público, é uma situação que para alguns, mesmo que ela nunca tenha falado em público, mas se ela é extrovertida, ela tem habilidade de falar, ela se sente confiante, para ela é fácil fazer uma prece, né? É fácil, é uma situação tranquila, ela supera quando essa demanda vem, ela evolui. Para outros, é uma situação tão difícil, é uma ameaça, cursos para enfrentar esse estresse. Nós somos pessoas diferentes, então trazemos aprendizados diferentes de outras vidas, da nossa infância. Nós passamos por experiências diferentes, temos habilidades diferentes, capacidades diferentes, talentos diferentes, até o apoio social é diferente. Por exemplo, digamos que uma pessoa, ela tem bastante apoio técnico, então ela precisa ir no supermercado, o vizinho fala assim: olha, pode ficar tranquila, eu fico aí com seus filhos para você ir para o supermercado, é um apoio técnico. Aí tem pessoas que dão um apoio emocional, sabe aquele ombro, né, que a gente deita e chora?
Então, tem pessoas que têm mais apoio social de um tipo ou do outro. Outros têm menos. E isso daí, o apoio emocional, vai depender das nossas habilidades sociais. O quanto a gente se interessa por outro, o quanto nós fazemos essa nossa rede social crescer. Então, essas habilidades sociais também envolvem esse enfrentamento ao estresse. Por exemplo, a pessoa que se autocontrola, a pessoa que tem confiança em si mesma, um grande autoconhecimento, uma grande percepção, né? Sabe, age em vez de reagir. Então, o que vai determinar o estresse, se ele é bom ou mal, é o evento em si, por exemplo, tem que falar em público, e mais o evento e os recursos de enfrentamento que cada um possui. Mas olha que interessante, esses recursos de enfrentamento, eles podem ser reais, mas podem ser subjetivos. Então, por exemplo, a pessoa tem bons recursos financeiros, ela tem um bom emprego, tem a casa própria, tem o carro, são recursos reais. Mas os subjetivos, então tem pessoas que, assim, ela é capaz, mas ela não se acha capaz. Sabe a autoestima dela, a autoconfiança? Ah, não, isso não dá para mim, não dá, ela nem tenta. Ou então tem aquele que acha que ele tem muitos recursos para enfrentar todas as situações, ele se sente um super poderoso, um herói, sabe? Aquela pessoa que dá cabeçada, coloca o carro na frente do boi, né? Então, por exemplo, abre um negócio, nem tem dinheiro para tocar adiante. Ah, não, e vocês não imaginam, a minha rede de network, e eu vou vender muito, e logo vou estourar a boca do balão, e às vezes acaba não conseguindo tudo aquilo que planeja, aquilo que imagina. Então, esses recursos de enfrentamento, eles precisam ser muito bem analisados por cada um de nós, né? Nem a gente se subestimar e nem superestimar-nos. Tem um autor, ele é matemático, ele é libanês e mora nos Estados Unidos. E ele escreve muito na internet, é muito ligado à área econômica, ele chama Nassim Nicholas Taleb. E ele trouxe um conceito de antifrágil. Então, ele explica, o copo de cristal é frágil. Você dá uma pancada, ele quebra. Um martelo, você bate nele, ou então você pega o martelo e bate nas outras coisas, ele não quebra, mas também ele está sempre do mesmo jeito. Ele não muda, ele é robusto. O antifrágil, nesse conceito do Taleb, são pessoas, plantas, animais, coisas que, diante da pancada, diante do sofrimento, não quebram, aliás, superam e crescem. Por exemplo, a gente tem um sapato apertado e está usando ele sempre. Aí fica lá, né, atritando o cantinho do pé. E é dor, e é pressão, apertura. O que o corpo faz para proteger esse pé, para que a dor e o atrito sejam minimizados? Um calo, não é? O calo é um exemplo de algo antifrágil. Ele se adaptou ao atrito, à dor, ao estresse. Agora, tem uma outra questão, assim, que a gente pode falar de pessoas que, após o sofrimento, se tornaram mais bonitas no sentido espiritual, mais iluminadas, mais fortes. No Japão, tem uma técnica que é uma arte de reestruturação de peças quebradas, de cacos de cerâmica, um vaso que quebrou, chamado kintsugi. Aí, como que acontece isso? Eles pegam esses cacos, por exemplo, um vaso de cerâmica, e eles unem esses cacos com ouro. Fica lindo. Se vocês puserem lá na internet, tem várias fotos
com K, K-I... eu coloquei no texto, né? Kintsugi. Ou eu não pus? Não pus, é K-I-N-T-S-U-G-I. Kintsugi. Então, um vaso, assim, que foi restaurado dessa forma, ele fica tão lindo, com aquele rendilhado todo dourado. Então, ele não queria ser quebrado, mas ele ficou mais bonito depois, né, da pancada. Então, é assim, nós precisamos nos tornar antifrágeis. A gente leva a pancada, mas levanta, não fica caído lá no chão. A gente vai adiante, a gente cresce, a gente aprende com a situação. E, quer dizer, diante do sofrimento, a gente sai mais fortalecido, sai da zona de conforto. Eu não vou, olha, eu vou desistir de dirigir, sabe? Eu vou desistir, tá chovendo, fura o pneu, a gente desiste de se enfrentar situações de estresse. A gente fica lá, né, na zona de conforto. Mas se nós nos tornarmos esses antifrágeis, não. A gente enfrenta, sai dessa zona de conforto, vai para a zona de aprendizado, a gente se torna melhor. Então, como é que a gente vai se tornar cada vez mais antifrágil, nesse conceito de Taleb, e como é que a gente pode aumentar os nossos recursos de enfrentamento reais, que eles se tornem realmente, né, existentes na nossa vida? Então, primeiro, a nossa vida está sempre em movimento, né? É uma constante mudança. Informações novas surgindo a todo tempo, são agentes estressantes. E a gente tem que estar sempre se adaptando a todas essas mudanças e mantendo o equilíbrio. Então, por exemplo, no aspecto físico, está frio, o corpo se desequilibra, a gente põe uma blusa. Está calor, a gente tira a blusa. A gente está com fome, vai comer. A gente está com sede, vai beber água. A gente está com sono, vai dormir. Então, nós estamos constantemente buscando esse equilíbrio do nosso organismo físico. Chama homeostase. Nós precisamos cuidar desse corpo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, cuidar do corpo e do espírito, o Espírito Jorges fala: amai a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da natureza, quer dizer, essas necessidades estão aqui, né? Nós somos seres biológicos. Então, desconhecer essas necessidades é desconhecer as leis de Deus. Então, para a gente conquistar a saúde física, é aquilo que a gente sempre ouve, né? Buscar uma alimentação balanceada, ter um sono bom, porque manter o biorritmo. Não é porque agora a gente está em casa, não sei, tem gente aqui que deve estar na linha de frente. Eu já sou idosa, estou em casa. Então, não é por isso que a gente vou acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, almoçar a hora que eu quero. Gente, isso causa um estrago no nosso equilíbrio hormonal. A gente pode adoecer, precisa manter um biorritmo. Então, relaxamento, alongamento, exercícios físicos, não esquecer do sol, né? Tudo isso que a gente ouve. Isso é cuidar do corpo físico, porque ele também, diante desses agentes ambientais que são estressantes, também se desestrutura, a gente tem que se adaptar. Mas essa situação nova aí, né, de pandemia, está chacoalhando as nossas emoções. Eu não sei vocês, as minhas de vez em quando ficam, né? Sabe, às vezes as pessoas ficam assim, eu me incluo, no emaranhado emocional, sabe? A gente não sabe nem o que está sentindo, então é preciso desenovelar. Sabe, a gente pega assim, um bolinho de linhas de lã, tá tudo lá emaranhado, tem todas as cores lá, né? Você não sabe onde começa um, onde começa o outro, onde termina. Então, é assim, a gente vai puxando, né? Vai desemaranhando, vai puxando um, vai puxando o outro. É assim que nós precisamos fazer com as nossas emoções. Elas estão emaranhadas,
separar cada emoção, como se fosse puxar o fio mesmo. E aí a gente separa, a gente identifica. Como é que a gente identifica? Na psicologia a gente fala nomear, dar nome. E o que eu estou sentindo? Eu estou triste? Eu estou angustiado? Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Estou frustrado? Estou com saudades, né, da rotina anterior, dos meus amigos, dos meus familiares, saudades de abraçar. Então, a gente vai identificando cada emoção, nomeando. O mais importante, muito importante, é aceitar que podemos ficar com medo, podemos ficar com raiva, porque raiva é diferente de ódio. Raiva é um mecanismo de defesa, ó, né? Você está avançando no meu espaço, então eu digo não. É um limite que eu imponho. Então, é assim, nós temos que aceitar aquilo que... As emoções são básicas, sabe? Elas brotam da nossa alma. Então, aceitá-las sem crítica. E, a partir daí, trabalhá-las com muita paciência, com muita compaixão para conosco. Para isso, é importante que a gente se dê um momento, assim, um momento de calma, um momento de lazer, quando a gente está, assim, estressado com essas emoções bagunçadas. Vai ouvir uma música, vai assistir uma comédia, dar-se esse momento para si mesmo, para que os pensamentos descansem, porque a gente fica assim, sabe? Aquela coisa, né? Aqueles pensamentos doidos que não param, a gente não consegue nem dormir. Então, relaxa, medita, faz uma prece. E aí a gente consegue descansar os pensamentos e essas emoções fluem. Então, por exemplo, se a gente se sentir com medo, com raiva, se sentir impotente, angustiado, identificar. E aí, o que eu faço com isso? Eu estou com medo, estou me sentindo impotente, o que eu faço? Aí é que entram os nossos conhecimentos. Tudo que a doutrina maravilhosa nos ensina. Então, por exemplo, essa situação de pandemia, o acaso não existe. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Aí o nosso medo diminui. Nietzsche, voltando para Nietzsche, um filósofo, né, do século XIX, ele dizia assim, aquele que tem um porquê para viver, a gente sabe porque as coisas acontecem de bom ou de ruim, né, pode enfrentar todos os comos. Ou seja, essa situação está desse jeito, como é que eu vou enfrentar isso? De que forma? Tem um psiquiatra, pai da logoterapia, Viktor Frankl, ele fala assim, sabe por que as pessoas se desesperam diante do sofrimento? Porque elas se sentem injustiçadas, porque elas não veem sentido no sofrimento. Não sabem o porquê e para quê. Aí as nossas emoções se agigantam, essas emoções de medo, de raiva, de ansiedade. Então, diz o Viktor Frankl, não entendemos o porquê do sofrimento, porque nossa visão é limitada. Aí, olha, ele pergunta assim, não existiria uma dimensão além dessa, que não somos capazes de perceber e na qual tudo faria sentido? Quer falar? Não sei se a Dione quer falar alguma coisa, Dione, levantou a mão? Acho que a Dione quer falar alguma coisa. Fala. Abre o microfone, Dione, se você quer comentar alguma coisa. Não, Beth, nada, eu só ajeitei o óculos. Fala depois. Linda. Bom, então, olha a frase do Viktor Frankl. O que é incompreensível não precisa ser inaceitável. A ciência ainda não compreende o plano espiritual, não compreende Deus. Aí Viktor Frankl falou, ele já morreu, né? Ele viveu, ele esteve no campo de concentração, ele era judeu, depois foi para os Estados Unidos, é um psiquiatra famosíssimo, escreveu muito.
O que é incompreensível não precisa ser inacreditável. E nós espíritas sabemos que o porquê e o para quê da pandemia. Nós sabemos. Ela vem nos despertar para a busca dos valores do espírito, né? Fazer a humanidade avançar no seu progresso moral. É um momento de transição planetária, tudo planejado por Deus. E aí a gente lembra aqui do Lacordaire, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do bem e mal sofrer, que ele fala assim: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. É o que o Victor Frankl fala. Não existe uma dimensão além dessa que não somos capazes de perceber e na qual tudo faria sentido. A gente vive no aqui e agora, não vê o conjunto das nossas encarnações. E aí, se a gente sabe de tudo isso, a gente consegue ser grato por tudo que temos, sabemos que tudo conspira para o nosso melhor, a nosso favor, a gente consegue encontrar propósitos nas nossas vidas. Isso tudo é inteligência emocional. Tudo isso que nós falamos significa inteligência emocional. Estava agora falando de cuidar das emoções. A saúde intelectual faz parte da nossa psique também, porque a psique é formada de emoções, sentimentos e intelecto. Então, é importante que nós alimentemos, né, o nosso intelecto com a música que nos faz bem, com filmes que nos entretêm, que nos elevam. A gente pode fazer esses cursos que estão aí em profusão, gratuitos, jogos, tudo isso são momentos de lazer, para a gente descansar, né, essa profusão de raciocínio, deixar os sentimentos fluírem. Então, olhar o mundo com curiosidade. Se a gente olha o mundo com curiosidade, a gente vence o tédio, com olhos de aprendiz, de encantamento com o bom, com o belo. E olha, em 2012, nós estamos falando aqui da saúde intelectual, de leitura, e falamos de cuidar do físico e cuidar das emoções. Em 2012, uma empresa chamada Triad Productivity Solutions fez uma pesquisa em 22 estados do Brasil, e a conclusão que eles chegaram: os brasileiros postergam a atividade física e leitura. E mais, eles falaram, adiam sua saúde, seus relacionamentos, seus sonhos e seus ideais. Por quê? Porque o brasileiro não tem disciplina, não tem a cultura da prevenção. Nós temos que, agora, essa pandemia vem nos ensinar a sermos prevenidos, disciplinados. E se a gente não tiver tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que ter tempo para cuidar da doença, ou não é? Não é? Vale a pena investir, né? Na nossa saúde em todos os aspectos. Então, administrar bem o nosso tempo e definir quais são as nossas prioridades. Nós falamos da saúde física, emocional, da saúde intelectual, que faz parte da emocional, mas nós não estamos isolados. Ou estamos na hiperconvivência, ou estamos sozinhos, também são fatores de estresse. Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro. O outro nos ajuda a enfrentar o estresse. Fala a verdade. Aqui, a Teresa Zanon e a irmã dela, os nossos entes queridos não são analgésicos? Não são? É uma delícia estar com eles, não é, Carlos, Luz Divina, não é? É uma delícia, Arlete, Otávio, não é? Então, o outro faz bem, o contato com o ente querido, sabe, enche o nosso corpo de endorfina. Então, por isso que a gente precisa também cuidar da nossa saúde social, dos nossos relacionamentos, dos nossos relacionamentos familiares, dos amigos. A gente está isolado fisicamente, mas a gente não está isolado socialmente. Tem a internet aí, que nos dá muitos recursos para a gente
apoiar, buscar apoio, fazer essa troca. E assim, como a gente falou, né? Para a gente construir uma rede de apoio vigorosa, ampla, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades sociais. Quem é que não gosta de ter um amigo que de vez em quando liga para a gente, se interessa? Oh, como é que você está? E aí, está precisando de alguma coisa? Que a gente gentil, que é faz julgamentos. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 767, Allan Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Respondem os espíritos: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto, quer dizer, faz parte da nossa natureza, e que devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Esse é o momento, né, de a gente se ajudar muito. Então, cuidar da saúde física, psíquica, social. Mas nós não somos espíritos, provisoriamente no corpo físico. Então, cuidar também do nosso espírito. O Espírito Jorge fala, né, lá no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Sabe, a gente vivia numa correria, a maioria de nós, antes da pandemia, a gente sabe, né? A gente vai agindo, a gente não para verificar o retorno das nossas ações, as coisas dão errado, a gente põe a culpa no outro, não reconhece o erro da gente, porque a gente não parou para pensar, a gente não muda, não mudava. Aí vem essa pausa, oportunidade de a gente melhorar a nossa autopercepção, ampliar o nosso autoconhecimento, verificar o que precisa ser mudado, porque tem crenças, rotinas, hábitos, atitudes que estão nos prejudicando, e às vezes é um hábito, a gente nem percebe, a gente vai, né, pisa no automático e vai. Então, essa é a oportunidade de a gente ver os nossos pontos falhos, os nossos pontos fortes, aceitar nossas limitações, né, temos essas fraquezas, esses pontos falhos, mas sem acomodação, lógico, tudo isso dentro de uma rotina saudável, né, flexível, fazendo micrometas. A gente não precisa fazer assim, aquela meta estrondosa, micrometas, metas diárias, metas semanais, o que eu quero para hoje, para esse mês, né? Metas reais, alcançáveis, tudo também dentro da oração, da vigilância de pensamento, cuidando do espírito. Aí lá no Evangelho 5, capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer. Então, Lacordaire diz assim, falando da prece, né, a oração, a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Aí, quando a gente entende o sentido do sofrimento, a gente sabe que estamos sendo amados, que Deus está cuidando da nossa eternidade, né, da nossa evolução. Isso é desenvolver a nossa religiosidade, é buscar a nossa ligação com Deus, é cuidar do espírito. Então, para fechar, bem e mal sofrer. Então, bem sofrer, diz o Evangelho, são aqueles que suportam bem as provas, por isso que serão bem-aventurados. Aí o Lacordaire diz: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Obrigada pela atenção. Obrigada, Luz Carlos. Vou fechar meu microfone. Obrigada pela oportunidade de tanta reflexão. Com certeza, o conteúdo é bem extenso, vai fazer todo mundo ir pesquisar um pouquinho, né? Não precisamos nos aprofundar, mas ampliar conhecimento é muito importante. Quem gostaria de acrescentar, de questionar alguma coisa do que foi falado?
Abre o microfone, fala seu nome, porque a gente não consegue ver todos. Alguma afirmação que mexeu com você? Quem? Quem? Vamos chamar? Dione, fala. Bom, foram muitas informações realmente. Tem muita coisa que, mesmo tendo lido, né, o texto anteriormente, que ela passou para nós, sempre acrescenta muito mais, né? Depois de você assistir a palestra, muito mais informações fazem esse texto faz mais sentido, né? Mas falando em si dessa coisa do estresse, né? Do bem ou mal estresse, é uma coisa que conversávamos ontem num grupo sobre isso, né? Sobre como estava acontecendo isso com a gente. E eu achei muito legal que, coincidentemente, não, né? Mas calhou o mesmo tema. Essa sensação de repente você levanta bem, bate uma saudade do que você não sabe o que é, daqui a pouco você está triste, e você fala, eu estou triste por quê? Né? Estou viva, estou com saúde, estou respirando, esse céu maravilhoso lá fora, né? Daqui a pouco você para e pensa, né? Você está triste porque tudo isso engloba, né? A ausência, você está sozinha, sente falta dos amigos, né? Por mais que a gente esteja como aqui agora, né? Mas é o contato físico que faz falta. E o que você pode fazer para amenizar isso? Né? Fora o contato por telefone ou por internet, é aquela coisa de parar e olhar para si mesmo. Né? Olhar para dentro e ver o que você está fazendo de bem para você mesmo. Né? No começo eu senti muita falta da parte do físico, depois você começa a fazer algumas coisas em casa, depois você relaxa tudo de novo, aí você volta a fazer de novo. Bom, agora já dá para andar um pouco mais, vai fazer caminhada, pelo menos isso. E aproveitar nesse tempo uma coisa que eu falo, parece que eu tenho feito muito mais coisas estando em casa, o tempo está menor do que quando estava trabalhando. Não sei se porque antes justamente a gente fazia isso, né? Posterga, deixa para lá, né? Para depois. E hoje você vê quantas coisas que você deixou para depois no meio do caminho aqui, né? Dentro de casa. Isso daí a gente começa a ver realmente o que é necessário ou não. Esse monte de coisas que a gente fazia, daquele tempo que a gente vivia no automático, né? Você tinha que sair tal hora, porque tinha que chegar tal hora, fazer tal coisa, voltar e papapá, e o resto, né? Então, eu acho que assim, a gente hoje é um momento de estresse diferente do que a gente passava, né? Porque a gente está sentindo muito a falta do convívio, muita falta com quem trocar ideias, naquele momento que surge alguma coisa, mas ao mesmo tempo, ele está fazendo bem para a gente, realmente. Porque você para e não deixa mais para depois, você para e pensa sobre aquilo que está te incomodando. Tudo escolha. Muito obrigada, amiga. É tudo escolha, tudo na vida são escolhas. E aí você me fez lembrar também daquele desenho do filme, O Justo e Necessário, né? Quem mais quer falar alguma coisa, acrescentar? Alguma afirmação que foi feita e ficou meio duvidosa? Luz, posso falar? Vamos lá. De novo. É o seguinte, eu queria falar sobre uma expressão que ela usou. Primeiro ela falou, pandemia mexe com as emoções. Toda modificação daquilo que a gente considera como natural, rotineiro, mexe com as nossas emoções. Né? E é nesse momento que a gente vai ser testado.
A professora Beth, eu gosto de chamar ela de professora, porque ela foi minha professora quando eu comecei a aprender a falar, né? Ela colocou com muita propriedade, logicamente, né? E uma frase que ela falou: aceitar que podemos ficar com medo. Não é? Por que eu quero destacar essa frase? Porque nós somos muito cruéis, às vezes, com nós mesmos. Nós não nos respeitamos ao ponto de saber que nós temos limites, que nós temos emoções ainda não muito bem esclarecidas e que emocionalmente e psicologicamente a gente sofre oscilações. Então, é como ela diz, tem dia que você acorda maravilhoso, às vezes chega no final do dia, você tá um trapo. Você fala, pô, mas o que aconteceu comigo durante esse dia? Ou às vezes a gente até acorda já não muito legal, não é? Então, eu acho que é importante a gente se respeitar. E respeitar é uma forma de se amar, tá? De entender que se tem limite, que se tem problemas, que se tem dificuldades, mas, como ela falou da fé, né, eu vou puxar o gancho e dizer, acreditar, através de uma fé forte, que nós vamos ser vencedores desse momento que nós estamos passando. E que essa prova que nós estamos passando mais diretamente agora, tem sim um significado muito importante. Eu tenho certeza que a maioria de nós, depois que passar esse período, não seremos os mesmos de antes de começados. Muitas coisas, muitos valores que a gente acreditava serem importantes, hoje já não são mais. E sim, sinto muito falta do abraço, do beijo, de estar perto das pessoas, né, de ver esse sorriso de uma forma mais perto. É lógico que online ajuda, mas pessoalmente não dá para comparar. De voltar ao centro, de ter o contato com as pessoas, né, e de dizer assim ao lado, ó, eu te amo, eu quero sentir muita saudade de você, mas isso em breve a gente vai estar vendo, né? Tá bom? Então, acho que fica um compromisso nosso, que quando tudo passar isso, a gente se encontrar, vamos dizer isso para as pessoas. Vou sentir uma saudade danada de você. Que bom que eu estou te abraçando hoje, eu estou te vendo de novo. Tá bom? Legal. Obrigado. Legal. Esse questionamento do medo é um assunto extremamente importante. E essa questão dos sentimentos, né, Beth? Estudar a Hermance também ajuda muito, porque ela vai tocar nesses assuntos e a gente tira a culpa, porque sentir medo é natural, eu só tenho que ficar atento na intensidade, né? Porque eu tenho que buscar ajuda, eu tenho tudo isso que a Beth estava comentando. E mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Arlete, vamos lá. Eu. Pode falar. É interessante como as coisas acontecem. Boa noite para todo mundo, saudades, vontade de estar aí também. Hoje, no horário da tarefa, me deu um aperto no coração. Mas, enfim, né? A gente tem que aprender a caminhar conforme os desígnios da superiores lá e que vamos um novo aprendizado. E é interessante que ontem, na hora que eu li os apontamentos da Beth sobre a palestra, eu fiquei com aquilo pensando, né? E aí me caiu à noite, a hora que eu fui me deitar, eu peguei um livro novo. Eu falei, eu não tô, quero alguma coisa. E aí eu peguei um livro do De Luca. Quem conhece o De Luca, ele é um autor muito que faz uns livros com umas mensagens assim que encantam o coração da gente. E num dos trechos, De Luca faz uma citação de Cora Coralina. Cora Coralina é uma poetisa, foi uma poetisa, ela já é desencarnada, né? Ela viveu 95 anos. Cora Coralina, ela era goiânia, uma senhora muito sofrida, que começou a escrever muito tarde, né? Mas ela tem textos maravilhosos. E aí ela vem falar sobre, que eu acho que cai muito sobre tudo que foi dito aqui hoje. Cora Coralina diz assim, quando perguntado para ela o que era ter uma vida longa, né? Aí ela diz assim, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser braço que envolve, palavra que conforta,
silêncio que respeita, alegria que contagia. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. São as coisas que dão sentido à nossa existência e que nos faz crescer, né? É a convivência com o outro, seja de que forma for. Eu achei que foi tão assim, eu falei, nossa, puseram esse texto na minha mão aqui, porque tem tudo a ver com o que a Beth vai falar sobre o bem sofrer, né? Ou eu não chamo sofrer, eu falo que é a aceitação da dor. A dor é necessária, mas o sofrimento a gente escolhe. Então, eu gosto muito dessa frase. A dor é necessária, o sofrimento a gente escolhe. E a Cora veio falar para a gente que é nos pequenos atos do dia a dia que a gente faz dessa vida valer a pena. Era isso que eu queria dizer, gente. Que tenha uma semana abençoada e muito bom estar junto com vocês sempre. É tudo perfeito. Mostra a capa do livro para a gente. Tá aí? Legal. Muito bom, muito bom. Como a gente não sabe que não existe acaso, as coisas vão se somando. Nós é que precisamos estar atentos aos detalhes, né? E aí fazemos as escolhas. Para mais alguém comentar alguma coisa? Eu queria só finalizar. Fala, Lu. Que eu achei interessante, né? Porque ela falou de aceitação. E aceitar é você pôr uma vírgula, né? Você pausar. E o se conformar é você pôr um ponto final. Então, nós agora estamos colocando uma vírgula, estamos colocando uma pausa para podermos refletir, para podermos analisar toda a situação. E não estamos colocando ponto final. É isso. Muito bom. As ideias, o grupo é bom por causa disso. É uma pitada aqui, outra pitada ali, e as coisas vão se somando, né? E depois as ideias vão fervilhando na nossa cabeça, né? Com coisas boas. Obrigada, Lourdes. Mais alguém? Eu só queria deixar um alerta com relação a tudo isso que foi falado. Sintonia. A gente precisa ficar sempre muito atento às sintonias dos pensamentos, das emoções, as ideias que estão ao nosso redor, aquilo que eu falo que eu pego pelo rabinho e depois eu fico trabalhando em mim. Por quê? Eu posso criar um processo obsessivo sem perceber. E muitas pessoas estão adoecendo emocional e espiritualmente sem perceber, porque entram em sintonias de coisas que não são saudáveis. As notícias exageradas, precisamos, como ser social, ficar informados? Sim. Mas vamos lembrar dos ensinamentos que o doutor Anselmo sempre falou para a gente, vive o agora, de forma saudável, de forma alegre. Então, o processo obsessivo, ele começa de uma forma muito delicada e sutil, com pequenas ideias que vão surgindo, eu não dou muita atenção, elas vão aumentando, e aí fica importante, porque tudo é escolha. E nós podemos fazer essa alteração da sintonia revendo tudo isso que a Beth conversou com a gente hoje. Não foi à toa que a gente aceitou esse tema. E se vocês perceberem como tem sido a sequência dos temas, não somente na sexta-feira com o grupo de trabalhadores, mas também na terça-feira com o grupo do ensino, a gente está trabalhando os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos da doutrina, mas trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida agora, porque nós temos potenciais que às vezes ficam adormecidos. Então, que esse tema de hoje realmente tenha acordado a gente, para a gente despertar, para a gente perceber que nós estamos vivendo um momento
muito positivo. Não é tragédia, é a oportunidade do despertamento do nosso espírito, de como nós olhamos para as situações. Então, cada um tem a sua escolha, cada um está no seu momento. Temos momento de tristeza por pessoas que precisaram desencarnar. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Nós agora sabemos que tal pessoa, tantas pessoas desencarnaram pelas circunstâncias, mas todos vão desencarnar. Então, nós precisamos viver o hoje de forma saudável, harmoniosa, olhando para as nossas mágoas, para os nossos ressentimentos, para as nossas limitações, como a Beth falou, para a gente poder identificar e viver de uma forma mais harmoniosa. Quem garante que o meu passaporte não vai ser carimbado logo e eu não vou poder estar aqui com vocês? É natural, né? Vamos sentir falta dos amigos, dos entes queridos? Sim, é natural. Mas a gente sabe que existe algo mais. Então, não vamos entrar no sofrimento e na dor. Momentaneamente, sim. Outra coisa também que a Beth um dia pode estar conversando com a gente é viver o luto. Fica aqui um tema para você, Beth. Vai pesquisar e um dia a gente conversa sobre isso. A importância de como viver o luto. Ele é necessário emocionalmente. Então, fica aí o convite, tá, Beth? Vai pesquisar, vai... Combinado. E a gente um dia fala sobre isso. Negar... Vou preparar, Luz, vou preparar. Eu tem uma apostila sobre luto que a gente estudou na faculdade. E tem então, mais a doutrina, junta tudo, né? A gente é um papagaio. Então vai se preparando para o mês de agosto. Gente, amigos queridos, vamos nos preparando para o encerramento, lembrando do copo de água para a gente fazer a fluidificação daqui a pouco. Quem gostaria de fazer... Viu, Oi? Luz? Oi? Luz, só agora para encerrar mesmo. Vamos ver o lado positivo disso tudo, né? Logo no comecinho, a Beth falou o quê? O que não me mata, me fortalece. É isso aí. Então, nós que estamos vivos, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade. Né? Sim. Porque nós temos o compromisso do quê? De colaborar para que a humanidade mude. Começando por nós, é isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte. Muito Exatamente. Bom, Silvio. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? 1, 2 e, 1, 2 e. Quem não fez ainda? Quem não fez? Vamos colocar a música aqui para ir preparando o ambiente. Quem gostaria de fazer? Arlete, está envolvida? Não? O Mauro está pedindo, Luz. Tudo bem, Mauro, vamos lá. Nos então, preparamos para a nossa prece de encerramento, nosso envolvimento, nos imaginando quem não é, só um minutinho, Mauro, quem não é do Luz Divina, nesse momento, se ligue à sala de passe, à equipe amorosa da casa que você frequenta, nos ligando aos mensageiros divinos, a Deus, e nós que somos do União Espírita Luz Divina, nos imaginando lá no salão, Doutor Anselmo lá na frente, com o seu carinho, e nós vamos acompanhar agora a nossa prece de encerramento com o Mauro. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmo, para distribuir em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te
os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo, como daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Assim seja, graças a Deus. Muita paz, muita harmonia. Visualizando a equipe amorosa do Dr. Anselmo, Dr. Bezerra, fazendo a fluidificação das águas, fazendo uma ponte de luz do nosso lar até a sala de passe que frequentamos, criando assim condições para que a equipe amorosa e a caravana socorrista de Maria possa visitar o lar de todos nós, para fazer a limpeza fluídica dos pensamentos, das palavras que são proferidas e ficam impregnadas no nosso lar. Que a harmonia, o perdão, possa se fazer presente. E finalizando, vamos fazer o nosso exercício do autopasse, nos imaginando na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe espiritual colocou para nós, colocando as palmas das mãos no topo da nossa cabeça, harmonizando o coronário e lentamente descendo as mãos pela frente, equilibrando e harmonizando todos os nossos chakras, os nossos centros de força, fazendo a nossa limpeza fluídica, respirando fundo e agradecendo. Oh, meus queridos, que oportunidade abençoada. Hoje nós estamos com 32 pessoas convidadas, algumas pessoas que não tinham participado ainda, hoje conseguiram entrar. Então, sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos uma semana abençoada. E isso depende de quem? Depende de nós. Então, que a alegria de podermos estar sempre aprendendo, nos melhorando, esteja sempre muito presente. Bateu baixo astral, bateu preocupação, opa, eu tenho ferramentas, eu vou... Meu pai, que tinha 102 anos, um espanhol teimoso, quando ele ficava nervoso, quando ele ficava bravo, eu punha música aqui na sala, daí ele começava a dançar dentro da limitação dele, né? Andando para lá e para cá com a bengalinha dele, e ele ia passando o tempo, eu saía de perto, quando eu vi ele já estava com a carinha um pouquinho diferente. Então, vamos mudar a sintonia. Valeu, gente!